Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript aqui no canal do Vovô Toqueiro. Nós vamos continuar examinando o objeto window. Na sua forma física, nós poderíamos dizer que é aquela janela apresentada pelo navegador, e essas propriedades estão elencadas aqui nesta tabela, cuja cópia em PDF eu incluí no repositório do GitHub, cujo link está aí na descrição do vídeo. Vamos então a mais essa aula, galera. Nesta tabela, então, estão praticamente representadas todas as propriedades do objeto window. Só não coloquei aqui uma propriedade chamada status, porque ela não está implementada em praticamente nenhum navegador. Seria apresentar um texto na barra de status do navegador, mas tanto o Google Chrome quanto o Safari, o Edge da Microsoft, o Opera, praticamente todos os grandes navegadores, o Firefox, eles não têm essa linha de status, não implementaram esta propriedade. E para apresentar toda essa série de propriedades e não ficar perdendo tempo com digitação, eu preparei este novo ambiente e primeiramente vou explicar em detalhes como ele foi montado. Vamos começar aqui no editor com este link que eu inseri para utilizar o Bootstrap. É ele que está dando aquela formatação mais bonitinha na página. E quem quiser conhecer mais a fundo o Bootstrap, que simplifica bastante o desenvolvimento, nós praticamente não precisamos escrever CSS nenhum, tem um curso aí completinho de Bootstrap 4 aqui no canal. Eu vou deixar um card e o link na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar no assunto. Eu inseri também alguns iframes, podem ver aqui nesta div, para apresentar algumas das propriedades, e o conteúdo desses iframes está contido nesses arquivos iframe 1, 2 e 3. Para quem quiser examinar, todo esse código está disponibilizado lá no GitHub. Depois eu inseri uma série de botões com a formatação do Bootstrap, que é essa classe aqui, e adicionei um evento onClick. Ainda não falamos sobre eventos, mas são acontecimentos ocorridos na janela e que são capturados por um loop infinito em que está rodando o programa no navegador. E esse onClick é o clique do mouse. Então, quando você clica no botão, ele executa esta função que está aqui em seguida. Então, nós temos a document_func, a frames_func, e o primeiro nome é o nome da propriedade, e eu acrescentei esse func para que o JavaScript não se confunda com o que eu estou colocando aqui no onClick com os próprios métodos e propriedades do objeto. E aqui no appjs nós temos uma função para cada uma daquelas chamadas do onClick que nós colocamos lá na nossa página index.html, que é apresentada no navegador. Aqui à direita, então, podemos examinar a apresentação final da nossa página. Vocês vejam aqui as 3 frames e os botões para cada uma das propriedades que nós vamos examinar a seguir. E isso é o que interessa, vamos deixar de papo. Vocês talvez não entendam ou tenham alguma dúvida ainda com relação a alguma coisa deste código, mas vão examinando, vão estudando aí com cuidado, que logo estarão fera no assunto, certo, galera?
Vamos então examinar cada uma dessas propriedades da nossa tabelinha. Então a nossa primeira função é a document_func. Vocês observem aqui que ela apenas apresenta no console a propriedade document do objeto window. Então, se eu clicar aqui no botão document, é apresentado o objeto document aqui abaixo. Vocês vejam que quando eu passo o mouse aqui em cima, ele seleciona toda a janela lá, todo o objeto. Vamos abrir aqui. Você tem cada uma das partes agora do objeto. A head e o body. O body é todo o corpo da janela, mas nós temos cada um dos elementos agora. Olha. A classe do container. Dentro da classe do container nós temos esse Jumbotron, que é a primeira classe aí daquele objeto lá do cabeçalho da página. Depois nós temos a segunda div, que é onde estão as frames. A terceira, onde está o primeiro grupo de botões. E a última div, que apresenta os últimos grupos de botões. E cada um dos elementos individuais, ó, o primeiro botão e assim sucessivamente, o segundo. Ou seja, esse document apresentado aqui é exatamente o nosso modelo de objeto do documento que está sendo exibido aqui no browser. Uma coisinha que quero observar para vocês é que esse objeto window é um objeto global. Então, se eu retirar aqui o window, salvar aqui e deixar apenas documents para ser exibido no console log, eu vou clicar aqui e vocês verão que funciona da mesmíssima maneira. Ou seja, nós não precisamos explicitar o objeto window na chamada do método ou da propriedade. Aqui eu vou deixar o window apresentando para ficar bem explícito aqui no código. Mas vocês fiquem cientes então de que o objeto window ele é global e ele não precisa ser mencionado. E quando nós formos trabalhar com os vários métodos do documento, vocês vão ver que normalmente nós não precedemos com o objeto window a chamada do método. Bom, vamos limpar aqui o console e vamos ver agora essa function frames para examinar a propriedade frames. Eu estou vendo aqui que nós temos dois iframes 2, né? Vamos consertar isso aqui no iframe 3. Eu repeti iframe 2 aqui, vamos colocar esse é o iframe 3, vamos salvar. Agora sim, ficou tudo dentro dos conformes, certo, galera? Então vamos examinar a função aqui. Primeiro, ela apresenta no console esse window length. Esse length dá o tamanho do array. Então, como nós temos 3 frames, ele tem que apresentar aqui 3, certo? E o segundo console log, nós estamos acessando o frames índice 2, que é o último frame. Ele começa sempre em 0. O iframe 1 é índice 0, o 2 é índice 1 e o terceiro é índice 2. É ele que nós estamos acessando, pedindo para apresentar essa propriedade innerHeight. Já vamos ver ela, que é essa dimensão interior do frame. Nós vimos aqui no index.html que esse frame nós colocamos com um height. Os dois primeiros têm um height de 120 e o terceiro tem um height de 100. Portanto, essa innerHeight tem que ser um pouquinho menor que 100, porque ele tem que descontar uns pixels aqui dessas bordas. Então vamos ver se é isso mesmo que funciona. Realmente, olha, está apresentando 3, que é esse primeiro console log para o length, ou seja, o tamanho do array. São 3 iframes. E
O inner height aqui no caso é de 96. Quanto vocês acham que vai ser, por exemplo, o outer height, que é a outra propriedade? Vocês acham que vai ser 100, que seria o tamanho que nós definimos para o height? Vamos ver aqui. Vamos salvar. Vamos clicar novamente no botão Frames. Ué, está dando 1087. Que 1087 é esse? Ele pega o outer height, o tamanho total da altura da janela aqui, olha. Então, é essa altura total aqui, que vai desde lá do topo até o bottom da página. Se eu diminuir aqui não, aqui é o das ferramentas, né? Se eu diminuir a janela, olha, vamos clicar o Frames de novo, ele já deu 961 o tamanho, certo? O outer height. Então, o outer height, ele se refere à área exterior da janela, a área exterior ao frame, certo? Vamos dar um frame novamente, olha. Ele voltou para os 1087. Acho que deu para vocês entenderem já essa diferença, então, entre o inner height e o outer height. Atualmente, o HTML5, ele descontinuou o frames, só existe agora o iframe, que é o inline frames, certo? Por isso que nós estamos usando iframes aqui, embora a propriedade seja frames, que ainda se refere ao nome antigo. Uma última coisa é que isso que nós falamos para o inner height e outer height vale também para o width, que é a largura. Então nós temos a inner width e a outer width. Vamos colocar aqui inner width, essa propriedade agora. Vamos salvar. Vamos colocar frames aqui. Então ele está dando 196, nós tínhamos definido como 200 a largura, 196 porque ele está descontando as bordas. Certo, pessoal? Então vamos voltar aqui para o inner height como era no começo. Height. Salvar. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho, certo? Vamos limpar aqui e vamos partir para a próxima propriedade, que é a closed. Está nesta closed func aqui. Essa propriedade closed, ela retorna um valor booleano, quer dizer verdadeiro ou falso, indicando se a janela foi ou não fechada. Então, para nós testarmos essa propriedade, eu criei aqui uma MyWindow, que é uma janelinha para a gente poder fechar ela e testar essa propriedade nessa janelinha. Para isso, eu estou usando um outro método do window, não é uma propriedade, é um método, como se fosse uma função, como é uma função de um objeto, nós chamamos de método, né? Então, essa função open, ela recebe vários parâmetros. O primeiro dele nós poderíamos indicar aqui um link para abrir uma determinada URL. Nós não vamos usar isso, então deixa aqui em branco. Esse MyWindow é o nome da janela, é uma outra propriedade que nós vamos ver depois. E aqui eu estou determinando o tamanho dela, largura e altura dessa janelinha. Esses são os parâmetros que essa função exige e nós estamos passando como argumentos esses valores. Então, aberta a janela, nós vamos fazer o teste da função closed e vamos exibir no console se a janela fechou ou não. Então vamos inicialmente abrir a janelinha com a função open. Observem que abriu uma janela aqui. E vamos testar com a função closed, que apresenta o valor false, porque a janela não foi fechada realmente. Eu vou fechar a janela agora e vamos tentar novamente. Olha, agora deu verdadeiro, porque a janela foi efetivamente fechada. Então essa propriedade closed, ela retorna esse valor booleano indicando se a janela foi ou não fechada.
Muito bem, podemos então limpar o console e vamos ver agora essa questão aqui do History. O History é o histórico da navegação e, na verdade, ela não é bem uma propriedade, ele é um outro objeto dentro do objeto window. Vejam aqui esses dois métodos do objeto History. Nós vamos ver o método back e o método forward, representado aqui nesses dois botões, back e forward. Ele vai apresentar no console o retorno da execução desses dois métodos. Então vamos colocar aqui um back undefined, por quê? Não tem nenhuma navegação anterior que nós fizemos. E um forward também undefined, porque nós só abrimos essa janela, nós não fomos para lado nenhum, certo? Vamos supor que eu abra aqui uma outra janela, olha, google.com, certo? Então agora o meu botãozinho aqui de navegação, vejo que ele já ativou, certo? Eu vou voltar aqui para a minha navegação, ela apresenta agora o botãozinho forward, né? Se eu colocar o back, eu ainda tenho undefined, porque antes desta página não tem nenhuma outra, nós não fomos para nenhuma outra. Mas se eu colocar o forward aqui, olha, ele foi lá para o Google, que é a anterior, certo? Então, esse back e o forward, na verdade, representam esses dois botõezinhos aqui do browser para a navegação, para frente e para trás. E ele retorna, no caso do forward, a janela seguinte da nossa navegação. Vamos voltar aqui. E o objeto History, ele é apresentado aqui nesta função History Func aqui, que está linkada nesse botão History. Ele apresenta agora no console o objeto History, que aqui no nosso caso tem um tamanho de 2, porque nós só temos duas navegações aqui, né? A janela localhost aqui e a nossa janelinha google.com.br, que é a janela seguinte. Muito bem, vamos adiante agora com a location. Location, da mesma maneira como o History, também é um objeto dentro do objeto window. E vamos ver o que ele apresenta aqui no console. Ele apresenta uma série de informações sobre a URL. São essas informações que aparecem aqui no endereço do nosso navegador. Ele tem uma série de informações úteis aí, o localhost, que é o host. Se nós estivéssemos navegando através de uma página para uma URL, seria essa URL que seria apresentada aqui. A porta, o protocolo que está sendo usado, aqui é o HTTP, se fosse o HTTPS apresentaria, a função reload, replace, uma série de métodos e propriedades desse outro objeto que é referente à localização ou URL. Vamos limpar e vamos para a seguinte, que é a função name. Eu vou usar aquela janelinha My Window, porque essa nossa janela aqui principal, ela não tem nome, esse nome ele é facultativo e essa janela principal não tem nenhum. Agora, a My Window tem um name My Window, que nós demos para ela quando a criamos. Então, nós vamos fazer essa verificação depois que abre a janela, né? Nós vamos verificar o nome dela e vamos aproveitar ver também a propriedade seguinte, que é o Opener. O Opener retorna uma referência para a janela que criou a janela, ou seja, ele vai voltar uma referência para essa nossa janela principal. Então vamos executar essa função, que é a name opener, que eu chamei aqui. Ele abriu a janela, olha. Então ele retornou primeiramente o nome,
eu estou mandando retornar o nome é MyWindow, e em seguida ele está voltando a informação da janela que chamou, que é essa window principal. Vamos ver pelo nome dela, eu falei para vocês que ela não tem nome, né? O nome dessa nossa janela principal está em branco. Vamos limpar. O seguinte é o Navigator. Ele vai retornar este objeto, também é um outro objeto dentro do objeto Window. Vamos ver o que ele apresenta aqui. São as várias informações sobre o navegador que nós estamos usando. No caso aqui eu estou usando o Google Chrome, ele diz inclusive quais são as linguagens, né? Tem uma informação aqui do vendor, o vendor aqui, olha aí, Google Inc. Então esse é o Navigator. Alterate, nós já vimos, veja que se eu puser aqui, deixa eu limpar aqui, Alterate, ele volta a 1087, que nós já vimos que é essa altura total da janela. Se eu diminuir aqui e der um Alterate novo, diminuiu o tamanho da janela. Né? Vamos voltar aqui ao tamanho. Nós podemos ter também o Alter Width aqui, vamos salvar, que aí nesse caso se refere à largura. Aqui seria o Alter Width, que está dando 968. Vamos diminuir a largura aqui da janela. Vamos chamar novamente, olha aí, diminuiu para 894. Vamos voltar aqui, 967, ficou um pouquinho menos, um pouquinho mais aqui, Alter Rate, e aqui ele está dando então a largura, Alter Width, certo? Vamos voltar aqui para o Rate, como estava originalmente. Pode ser também o Inner, como nós já vimos. Mas já estudamos isso, vocês já entenderam o que é. Vamos ver, a próxima é a Screen. A propriedade Screen retorna o objeto de tela para a janela. Então aqui ele dá qual a largura disponível, a altura disponível, enfim, as várias propriedades que nós teríamos com relação à tela em uso nessa janela. Vamos limpar, e a próxima é Screen X, que me dá a posição relativa desta janela em relação à tela. Ela dá a coordenada relativa no eixo X. Então esse 952 é a distância que está essa janela da borda da tela, da borda esquerda da tela. Vamos ver aqui, ó, se eu aumentar aqui e der novamente aqui um Screen X, ele baixou para 261, que é essa distância que vai da borda esquerda da janela até a borda esquerda no limite da tela. Vamos voltar ali, mais ou menos, e nós temos também o Screen Y. O Screen Y é a posição relativa em relação ao topo da tela. Olha aqui, ó. Veja, ali está 0, né? Porque nós estamos a 0 do topo. Se eu der agora aqui, vou ter que diminuir aqui para poder acessar o botão Screen Y. Olha aí, 95 é a distância que vai do topo da janela ao topo da tela. Vamos retornar lá, usar novamente Screen Y, voltou a 0, certo? Vamos limpar. A penúltima função é a Self. A Self, ela retorna a janela atual. Então vamos usar aqui a Self, eu vou explicar para vocês, olha. Então a primeira janela é da Window principal e a segunda é a da MyWindow. Olha, se eu verificar aqui no name, esta propriedade aqui está se referindo a MyWindow, certo? E essa primeira janela aqui, vamos pegar o name dela, está em branco, que é a nossa janela principal aqui, certo? Vamos fechar, vamos limpar. Vamos ver agora a última, que é a propriedade top, que retorna a janela mais acima no navegador que contém frames. Então, para isso, eu fiz o seguinte: se a janela que estiver no topo for diferente da janela atual, ele vai dizer que esta janela não está no topo, porque é diferente, né? Agora, se a window top for igual à janela atual, a janela corrente, ele vai dizer que ela está no topo. É esse teste que eu estou fazendo nessa função para nós experimentarmos essa propriedade top aqui. Vamos
vamos fazer o teste, ela vai dizer que está no topo, porque efetivamente não tem nenhuma janela abaixo dela. Pessoal, mas antes de nós encerrarmos a aula, eu falei que a top era a última propriedade, mas nós deixamos de examinar a propriedade parent, e eu tive que fazer aqui uma modificação no iframe 1. Eu acrescentei aqui esse botão parent, chamando a função parent de dentro da iframe, porque a propriedade parent retorna a janela pai da janela corrente. Então nós precisamos ter aqui a chamada de dentro da iframe para que ela realmente altere a parent dela, que é a janela principal. E a função parent func usa uma série de métodos, nós ainda vamos voltar a todos eles, não se preocupem se não entenderem como é que nós estamos fazendo essa manipulação aqui, mas nós estamos usando vários métodos para poder alterar o background color para um light salmon de dentro do iframe. Então vejam que quando eu clico na parent, eu altero a cor da janela pai, certo? Então essa demonstração aí da propriedade parent que faltou. E por aqui nós vamos encerrando a aula de hoje, que já está bem longa. Eu vou deixar esse link do MDN Web Docs com todas essas propriedades que nós vimos aqui do objeto window e mais algumas para quem quiser se aprofundar no assunto. E nós vamos depois retornar a mais algumas propriedades no decorrer do curso. Lembrando para vocês que todo o código-fonte está disponibilizado no GitHub, no meu repositório do GitHub. Já está aqui atualizado até a aula 18. E se gostaram, não deixem de dar o seu like, inscrever-se no canal e compartilhar. Certo, galera? E conto com vocês na próxima aula. Até lá, pessoal!